Qual foi seu momento no que o fez abandonar seu relacionamento? Meu ex-namorado estava zangado. Sua mãe o acordou às 10 da manhã via telefonema. Então, após a ligação, ele fez um buraco na porta. Jogou o telefone na janela. Me acordou com força e gritou comigo para comprar uma porta nova para que seus pais não o expulsassem. Tinha acabado de ser medicamente dispensado da Marinha, honrado, e não relativo a uma história anterior. A não ser para criar um clima. Comecei a namorar uma garota que conheci cerca de 2 semanas depois de voltar para casa e 6 meses de relacionamento ela desenvolveu um tumor, câncer, e tive que levá-la à radioterapia e a consultas médicas 2 a 3 vezes por semana. Vivíamos com cerca de 1 hora de diferença, mas fizemos com que funcionasse. Eu dirigia até ela depois de sair das aulas e deixá-la nas consultas. Voltava para outra aula e depois vinha buscá-la e levava para casa. 1 ano mais tarde, a irmã mais nova me informou que ela havia me mentido o tempo todo e que, de fato, ela não tinha câncer, mas estava me usando para deixá-la em seu companheiro que trabalhava no hospital. Para piorar a situação, ambos os pais dela sabiam disso e nenhum dos dois sentia a necessidade de me informar. Nunca mais a vi. Nunca mais acabou. Apenas nunca mais voltou ao seu caminho e tem sido melhor para ela desde então. Estávamos saindo em sua casa e ele continuava me pressionando para ser íntimo. Eu ainda era uma virgem jovem e ingênua, por isso recusei. Em vez disso, começamos a ver um filme. Fui ao banheiro e ele roubou as chaves do meu carro. Uma vez que eu estava de volta ao sofá, ele começou a tentar me tirar a roupa. Fiquei com medo e peguei minha bolsa para sair. Foi então que ele sacudiu minhas chaves. Ele disse que eu poderia tê-las de volta assim que eu dormisse com ele. Eu corri para fora e liguei para meu pai. Meu pai apareceu e ameaçou espancá-lo se minhas chaves não fossem devolvidas. Peguei minhas chaves e saí. Ele continuou a me perseguir durante os próximos 7 anos. Ela era íntima de várias outras pessoas e quando confrontada ela me agrediu fisicamente. Eu saí pela porta com ela me seguindo e me batendo na parte de trás da cabeça. A melhor coisa que já me aconteceu. Ensinou-me a apreciar pessoas decentes e a não comprometer meu próprio conforto para desculpar os outros por mau comportamento. O relacionamento que se seguiu durou 24 anos felizes. Quando eu tinha 16, 17 anos, namorei com um cara que estava na cidade para o verão. Ela era tão legal. Eu pensava, e eu tinha um carro para que eu nos conduzisse em datas e porcarias. Ele realmente fez meu coração vibrar. Se eu dissesse não a ele ficaria um pouco chateado. Mas não parecia ser um grande problema. Tipo, se ele quisesse que eu levasse a algum lugar para deixá-lo com seus amigos, normalmente eu o faria apenas algumas vezes. Era como uma viagem de 30 minutos e eu disse não. Então ele me bateu uma vez. Nós estávamos no carro e ele queria que eu o deixasse na casa de uma garota e eu perguntei por quê. Ele não quis responder e depois admitiu que estava me usando para minhas conexões com drogas e meu carro. Fiquei surpreso e disse que não. Eu o deixaria onde ele estava hospedado e então terminamos. Ele me bateu. Eu encostei e o expulsei do meu carro e fui embora. Quando eu era o único ganha-pão há 15 meses, o então marido estava física e mentalmente saudável, profundamente endividado. A casa estava sempre imunda, não saía com meus amigos há 1 ano, e não tinha sido íntimo por alguns meses. Eu estava em pé em uma cadeira amarrando um laço a um feixe no porão quando me ocorreu que eu estava basicamente deixando este cara me matar. Então eu caminhei em vez disso. Ela ficou muito chateada comigo em uma festa, nada que eu fiz, e começou uma enorme discussão verbalismo. Depois exigi que saíssemos porque era inapropriado fazer isso como convidados na casa de alguém. No caminho para nossa casa, ela me bateu um monte de vezes exigindo respostas para alguém com quem eu dormi antes mesmo de nos encontrarmos. Ela ficou ainda mais zangada e violenta fisicamente quando chegamos em casa, ao ponto de eu ter que prendê-la antes que ela me magoasse ou a magoasse a mim mesma. Ela gritou para me deixar ir e que se eu não o fizesse, ela gritaria pela polícia. Ela me olhou nos olhos e disse em quem eles vão acreditar. Por contexto, nós dois temos cerca de 1,80 metros, mas eu tenho cerca de 80 libras em cima dela. Eu sou um homem negro. Ela é uma mulher branca. Nunca tive tanto medo de ser baleado pela polícia quanto naquela noite. Minha melhor amiga é uma mulher que somos amigas há 18 anos. Saiu com um novo grama à força e se encontrou com uma amiga de mim no shopping. A amiga me abraçou e eu apresentei e pensei que tudo estava bem até chegarmos em casa. Ela se passou e disse que quebrou o código da garota e eu não podia mais falar com ela. Nota lateral: ela tinha amigos homens que eu não me passei. Eu apontei isso e ela disse: é diferente.
Você é um cara ao qual eu disse que ela tinha problemas e que isto não ia dar certo e eu nunca olhei para trás. Não estou jogando fora uma amiga para apaziguar uma namorada ciumenta. Acordei às 3 da manhã para meu parceiro de 11 anos murmurando para mim quando ele pensava que eu estava dormindo. Seu tom era tão sombrio e perturbador que senti que se eu não tivesse acordado para ouvi-lo eu poderia não ter acordado de todo. Ele não estava em voz alta, então talvez tenha sido a maneira como ele falava que me fez acordar como eu. Mas meu cérebro estava imediatamente em alerta máximo. Eu acordei e fiquei alerta em um instante e sabia que eu deveria ficar quieto e não deixar que ele soubesse que eu estava acordado. O que saiu dele onde todo tipo de ilusões acusatórias selvagens cuspiram em mim com tanto veneno que 6 anos depois eu ainda me lembro claramente da sensação de pavor que se abateu sobre mim. Meu corpo inteiro foi sobrecarregado com isso. Nossa relação não era grande de forma alguma, mas era a primeira vez que eu realmente sentia medo do que ele faria. Eu tinha medo de falar, mas também medo de que se eu ficasse quieto e o deixasse continuar divagando que poderia progredir em algo pior e se isso acontecesse eu nunca poderia ter lutado contra ele. Foi aí que percebi como ele precisava seriamente de uma intervenção profissional e que eu não só não podia ajudá-lo como também precisava sair de debaixo do mesmo teto que ele, o mais rápido possível. A esquizofrenia paranoica é realmente algo, e o cuidado com a saúde mental disponível em nossa área é uma piada. Em 1999, meu terceiro grama força e eu tínhamos planos permanentes de sair nos fins de semana. Num fim de semana fui até sua casa para descobrir que ninguém estava em casa. Tentei ligar no dia seguinte, sem resposta. Então tentei mais tarde no dia seguinte, sem resposta. No dia seguinte a mesma coisa. Deixei uma mensagem, a mesma coisa todos os dias durante uma semana. No início eu estava preocupado que algo havia acontecido com ela. Mas uma semana depois, sem resposta, eu tinha quase certeza que ela tinha me fantasmas, embora fantasma não fosse um termo naquela época. Então eu desisti. Bem, 2 dias depois recebi um telefonema dela. Afinal ela e sua família tinham ido a Chicago e ela não achou que fosse uma boa ideia me avisar. Quando lhe perguntei por que ela não me avisou, sua resposta foi algo que ela não me devia para me informar. Minha resposta básica foi que se ela se importasse comigo teria me avisado. Então eu não me preocuparia se ela desaparecesse por mais de uma semana. Eu a deixei e me recusei a levá-la de volta. Ela se recusou a usar sabão. Sim, isto inclui o sabonete para as mãos. Ela acreditava que água e esfoliação eram suficientes para se manter limpo e que era importante não tirar seu corpo de seus olhos naturais. Devo admitir que ela tinha cabelo e pele muito bonitos, mas sempre cheirava mal e eu não conseguia esquecer o fato de que ele nem mesmo usava sabão depois de usar o banheiro. Não faço ideia do que ele faz se suas mãos ficam pegajosas ou realmente sujas. Eu não fiquei por perto tempo suficiente para descobrir. Felizmente, nunca nos tornamos físicos ou oficializamos. Mas nós conversamos e saímos em datas durante um mês e ainda fico com o Ike quando penso nele. Já estava indo naquela direção. Mas o que me pegou foi um dia quando ele convidou sua amiga para minha casa, sem me dizer, enquanto eu estava no trabalho. E quando cheguei em casa, eles começaram a falar sobre minha gata que eles achavam que deveria ser abatida porque ela era selvagem e tinham a chance de fazê-lo. Eles alegaram que ela era selvagem simplesmente porque passou as primeiras semanas de sua vida lá fora antes de ter sua perna amputada e encontrou seu caminho até mim. Eles não gostou dela porque 1. Eu a tinha pegado quando estava com o ex anterior. E 2. Ela era má para ele porque não gostava da maneira como ele a tratava e nunca ouvia seus avisos para deixá-la em paz. Voltou do trabalho para casa. Ela estava na cozinha, fazendo-nos feliz o jantar. Foi ao banheiro. Estava no meio da lavagem das mãos quando pensei em algo que eu tinha que dizer a ela, sem tratamento. Quando cheguei na esquina, mal a vi deixar cair algo na minha tigela. Como se a mão dela tivesse sido colocada sobre ela e ela tivesse escorregado algo dentro dela. E parecia muito esquemático. Ela não me viu vê-lo e eu voltei para o banheiro. Acabei de lavar minhas mãos. Disse-lhe muito obrigado por me fazer o jantar. Mas eu não estava com fome. Depois passei a maior parte da noite acordado pensando no que acabei de vê-la tentando fazer por volta das 3 da manhã. Estou me convencendo que imaginei isso e que só preciso me levantar, fazer xixi e dormir um pouco. E então meu pensamento seguinte foi: caro, meu tatuagem realmente me dá comichão. Fui até a clínica no dia seguinte. Fiz o teste de DST só para confirmar o que eu já suspeitava. Positivo. Foi o antibiótico. Foi o que ela colocou na sopa que me fez. Telefonou para minha irmã.
Disse-lhe que eu precisava ficar com ela por algumas semanas. Fui para casa, arrumei uma mochila cheia do essencial absoluto e um saco do lixo para todas as minhas roupas. Joguei as duas no carro. Voltei e disse: sei que você me enganou e não faz sentido negá-lo. Quando começamos a ficar sérios, eu lhe disse que poderia me comprometer em quase tudo, mas trapacear era algo que eu nunca conseguiria superar em nenhuma circunstância. Que se você me traísse, não haveria discussão, não haveria explicações, não haveria solução. Eu não iria embora zangado, mas iria simplesmente embora, porque o relacionamento agora acabou. Então adeus. Diga a seus filhos o que quiser. Ela teve 2 filhos de um casamento anterior. Bloqueou toda a comunicação dela no meu caminho para minhas irmãs. Disse a ela o que aconteceu quando cheguei lá e ficamos acordados a noite toda bebendo e chorando e rindo do ridículo de tudo isso. Ela me traiu, me infectou. Depois tentou me curar para que eu nunca soubesse, o que, loucamente, provavelmente teria funcionado. A não ser que eu a tivesse visto fazer isso por acaso, algo que nunca deveria ter acontecido, porque que tipo de lunático simplesmente deixa o banheiro no meio da lavagem das mãos para dizer a alguém que vive com algo? Eu estava há semanas de me propor a essa mulher. E então, às vezes as pessoas falam de momentos que definem suas vidas, ou dias que elas nunca esquecerão, os dias mais importantes de suas vidas. E que tal segundos? Um segundo é sobre quanto tempo de janela eu tinha que vê-la colocar o antibiótico na minha comida e deslizar para trás no banheiro sem que ela me visse. De cada lado dessa janela de um segundo, minha vida seria possivelmente muito diferente. É uma loucura pensar nisso.